Sejam todos bem-vindos. Vamos então conversar um pouco sobre a questão da hipermídia e o impacto que a utilização cada vez mais intensa da hipermídia, tem sobre a educação. Então vamos lá. Gente, nós estamos falando sobre comunicação humana. Comunicação, lembrem-se que é troca. As pessoas conversam quando elas falam e quando elas escutam. Isso é muito importante. Comunicação é troca. Falar e ouvir. Receber alguma coisa nova de outra pessoa que está interagindo com a gente. Algumas teorias da comunicação, né, nos trazem algumas ideias de como este processo funciona. Ao longo da história nós tivemos algumas. A primeira delas é a teoria hipodérmica. Por que hipodérmica? Porque a ideia era que uma pessoa injeta conteúdo, uma ideia, informações, dados, né, na outra pessoa. Né? É uma ideia mais unilateral. Alguém leva alguma coisa para outro. Né? Bom, aqui está um conceito clássico, um esquema clássico da comunicação. A gente tem duas pessoas. Para que haja comunicação, pelo menos temos que ter duas pessoas. Então, um emissor, um destinatário, né? Uma mensagem que é enviada através de um código, e esse código pode ser entendido ou não, dependendo do contexto. As duas pessoas precisam conhecer o código e ter noções do contexto. Então tá aí essa seta é mais ou menos como se fosse aquela seringa. Né? A ideia é que um emissor manda alguma coisa para o destinatário. Na verdade, o processo de comunicação é dinâmico por causa que esse processo ocorre intensamente nos dois sentidos, de uma pessoa para outra. Aí nós temos um diálogo. Muito bom. Três grandes nomes da escola de Frankfurt. Ao centro, Walter Benjamin, à direita, Habermas e à esquerda, Adorno. Essa escola de pensamento, surgida na Alemanha na primeira metade do século XX, fez uma análise crítica do processo da comunicação de massa que então nascia, né? Principalmente na forma eletrônica do rádio. Os jornais já existiam estruturados como empresas desde da segunda metade do século XIX, o rádio aparece e dá uma força e uma dinâmica muito grande a este processo, e esses pensadores, o Habermas aqui na direita já é mais contemporâneo, né? Final do século XX, ainda na ativa, questionando muito já todos esses processos. Né? Já Adorno e Benjamin na primeira são muito fortes, muito influentes na metade do século XX. Na década de 60, Marshall McLuhan, genial professor e pensador canadense, nos traz a ideia da aldeia global. Ele pensa já que os meios de comunicação eletrônicos vão integrar todo o globo terrestre. As pessoas vão se interconectar numa aldeia global. Essa ideia foi muito divulgada na década de 60 e se pensava na época, McLuhan pensava que a televisão ia fazer isso. Na verdade, isso passou a se tornar uma realidade muito forte e um processo sem volta a partir da década de 90, quando a internet passou a estar disponível para todas as pessoas em todo o planeta. Hoje nós realmente já podemos dizer, nós já em 2013, que vivemos numa aldeia global. Então essa é a sociedade em rede. É um conceito do sociólogo espanhol Manuel Castells, que leciona nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. É a sociedade que vive interconectada pelas redes digitais, onde as informações circulam super rapidamente, onde as pessoas têm condição de compartilhar a informação de uma forma extremamente dinâmica, de uma forma multimídia, e as pessoas dialogam
né? As distâncias se reduziram, a eletrônica reduziu as distâncias, aproximou as pessoas, então temos uma perspectiva de uma nova forma de convivência. Muito bonito isso, né? Agradável. Se vocês estão observando a gente estava falando de máquinas, de cibernética, de informática. Essa imagem aqui é do desktop de um computador, uma tela onde as pessoas estão usando essa tecnologia toda, né, dentro do seu cotidiano, né, convivendo e transmitindo as suas informações, guardando as suas memórias, as suas lembranças e compartilhando com seus amigos, com os seus círculos de convivência. Mas eu também botei essa imagem aqui para introduzir o próximo conceito que a gente vai falar aqui. No momento que vocês olharam essa praia, de repente vocês começaram a se lembrar de outras coisas, não? Nós estávamos falando de informática, estávamos falando de redes e tecnologia, de repente, sol, praia, Rio de Janeiro, né? Começamos a pensar em outra coisa, rapidamente associamos, alguns de vocês já devem ter pensado em outras coisas associadas aí a sol, calor, mar, andar de bicicleta, caminhar, liberdade, natureza. Essa é a mente humana. Essa é a nossa mente hipertextual. Assim funciona o cérebro humano, né? Nós fazemos um caminho de pensamento não necessariamente linear, uma ideia depois da outra dentro de uma sequência lógica. Nós fazemos associações à medida que informações, impulsos e estímulos chegam até nós e vamos reconectando e reassociando em nosso pensamento, né? Quantas vezes a gente começa a falar de um determinado assunto com uma pessoa e daqui a pouco a gente lembra de alguma outra coisa e começa a falar sobre aquela outra coisa, daqui a 10 minutos a gente lembra assim, peraí, mas sobre o que a gente estava falando? Quantas vezes a gente entra na internet, começa a navegar, fazendo uma pesquisa sobre determinado assunto e quando nos damos conta estamos muitos links além num outro assunto porque alguma coisa chamou a nossa atenção. Essa é a nossa mente é hipertextual. Ela não é necessariamente linear, ela trabalha através de associações. O hipertexto é um sistema de certa forma interativo, porque o navegador escolhe o caminho pelo qual ele navega, né? Há um determinado nível de interatividade, né? E assim, né, da mesma forma que as ferramentas nós temos no computador, né, a nossa mente trabalha também de forma hipertextual. Olha só, olhem esse esquema agora para vocês verem. Isso lembra, né, os textos que a gente está lendo aí na internet, como a gente está numa determinada página, vem um link, clica, vai para outra página, da outra página a gente clica outro link que vai para outra página e assim por diante, né? Então, este é o texto. Vamos voltar à Idade Média, na época em que todo o conhecimento humano ficou guardado nos mosteiros. Os religiosos, naquela época, guardaram todo o conhecimento que sobrou da antiguidade clássica. E esses conhecimentos eram copiados, os livros, não havia ainda a imprensa de Gutenberg. Os livros eram copiados manualmente um a um. E tem um grande detalhe, esses livros não tinham índice. Então, se alguém quisesse achar um determinado trecho de um livro, tinha que deixar um marcador. A vida era dura. Pois olha aqui, ó. Essa ferramenta de hipertexto, né, desde que ela foi desenvolvida e foi incorporada aos livros, tornou muito mais fácil a nossa leitura, a nossa navegação, porque nós já podemos quebrar a leitura linear, quebrar aquela organização das ideias que foi elaborado pelo autor do livro. Nós podemos saltar para qualquer uma dessas páginas, porque o índice nos informa que conteúdo começa naquela determinada página. Então a linearidade já foi rompida.
O hipertexto, perdão, o índice, portanto, é uma ferramenta de hipertexto. Agora, o que é a hipermídia, então? A hipermídia é uma combinação, né, de vários suportes midiáticos, né, integrados com uma ferramenta de hipertexto, né? Vídeo, áudio, palavra escrita, foto, né, som, tudo organizado com uma leitura não linear. É isso que temos aqui, uma breve ilustração para dar uma ênfase nessa ideia. Por exemplo, né, este aplicativo de um livro eletrônico com lições de guitarra, ele contém textos, ele contém fotos, ele contém vídeos, ele contém gravações de áudio, tudo isso organizado, né, numa ferramenta eletrônica que permite um processo extremamente rico de assimilação dos conteúdos que estão aí.